Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Estamos novamente aqui no nosso programa A Igreja Quer Saber. Mais uma edição do nosso programa e nós tratamos no programa passado sobre a morte e vamos continuar tratando a morte na perspectiva bíblica. Um assunto bastante interessante. Você que nos assiste, que gostou do programa passado, pode continuar enviando as suas perguntas, tirando as suas dúvidas, que nós teremos o prazer de responder. Então, em mais uma edição do programa da Igreja Quer Saber, um programa da Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova, nosso pastor-presidente, pastor Josué Gouveia. Fique ligadinho porque o nosso programa já está no ar. Muito bem, retornamos aqui com o nosso programa em mais um bloco. Eu tenho a alegria de mais uma vez estar aqui com os meus amigos, meus companheiros, homens de Deus, pastor Reginaldo Cruz, pastor Edmar Oliveira, pastor Marcel Rocha. E uma alegria para nós estar novamente falando sobre esse assunto. Eu gostaria de cumprimentar aqui meu amigo pastor Reginaldo. É uma alegria mais uma vez tê-lo em nosso programa. Pastor Fabiano, obrigado pelo convite. Agradeço ao Ministério Vila Nova, através do nosso pastor, presidente, pastor Josué Gouveia, pelo convite. E também agradeço às pessoas que assistem, que acompanham o programa A Igreja Quer Saber. É um prazer estarmos aqui para falarmos a respeito da Escritura, principalmente sobre o que ela diz e qual é a atitude cristã em relação a temas tão complexos, né? Amém. Pastor Edmar, uma alegria tê-lo novamente. Pastor Edmar é pastor dirigente também de uma congregação lá na Vila Alzira. Eu quero mandar um abraço para todos, não é só ele que manda abraço para a Igreja da Vila Alzira, mas hoje eu quero mandar um abraço para a Igreja da Vila Alzira. Amém. Nós louvamos a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Pastor Marcel Rocha, pastor Reginaldo Cruz, pastor Fabiano Reis, né? É muito importante para nós estarmos aqui e sempre louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, que sempre nos concede essa porta aberta para podermos falar da palavra do Senhor. Muito bem, pastor Marcel. Pastor Marcel, vocês sabem, passou um tempo aí ausente, estava no Japão. Então eu quero aproveitar e mandar um abraço para os nossos irmãos do Japão, que inclusive para nós é uma alegria muito grande. Estamos conversando aí para um trabalho realizado juntamente com o Ministério Vila Nova, e quem é o responsável direto por isso é o pastor Marcel. Então, pastor Marcel, um abraço para essa turma do Japão aí, que Deus abençoe, e nós temos a esperança aí, né, gente, de um dia poder ir lá participar de um evento lá, né? Deus abençoe, pastor Marcel. Não, sim, pastor Fabiano. Paz do Senhor, pastor Fabiano, mais uma vez obrigado, agradeço a todos vocês, ao pastor Reginaldo, pastor Edmar, o senhor, o pastor Josué também, né? O nosso ministério que nos apoia nesse trabalho, né? Eu acho muito interessante isso, sou grato por tudo, Deus abençoe o senhor e a todos nós. Amém. Eu vou ler um texto bíblico que eu li também no programa passado, que vai nos retratar muito bem o assunto que nós estamos tratando, a morte na perspectiva bíblica. Diz assim, Lucas 16, a partir do versículo 19, diz assim: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro ao seu seio. Bem, no programa passado nós falamos sobre a morte natural, a morte física, né? A aceitação disso, tudo que nós tratamos. Hoje nós vamos continuar falando sobre a morte, mas numa outra perspectiva, da morte espiritual. Mas nós vamos falar também na perspectiva da morte em relação à vida espiritual. O homem que conhece a Deus, que morre para o mundo para viver para Cristo. Nós vamos falar também nessa perspectiva, ali onde Jesus, no seu encontro com Nicodemos, ele vai expressar de uma forma muito clara como isso deve acontecer. E para começar, nós vamos começar aqui com o pastor Edmar, falando sobre essa perspectiva. Pastor Edmar, na pergunta de Nicodemos, ele chega para Jesus e fala assim: como que eu vou fazer para nascer de novo? É um diálogo muito interessante, né, que Jesus tem com Nicodemos, fariseu, doutor da lei, conhecedor, né, de todas essas temáticas, mas Jesus propõe para ele uma realidade diferente. É uma realidade espiritual que está longe apenas da questão do intelectualismo, né? Está mais fundamentada a uma questão do próprio Deus, da oportunidade que Deus dá a toda a humanidade. Porque aqui, nesse sentido,
e você vai observar isso em Paulo também, a morte aqui não é uma questão apenas do conceito físico. A morte aqui, ela simboliza uma separação de Deus, uma separação espiritual de Deus, porque isso aconteceu em Adão. E há, então, da parte desse Deus, uma direção para resgatar esse homem dessa morte. E isso é, o contrário dessa morte, é o nascer de novo. Em termos gerais, a Escritura ensina que Deus criou o homem com a vida dele, né? Ou seja, soprou nele a sua própria vida e tornou-se vida, ou seja, alma vivente. Então Deus criou o homem para a vida, para desfrutar, gozar da vida e viver plenamente. Lá no Novo Testamento vai dizer que eu vim para que tenhais vida e a tenha plenamente, porque está sendo falado no Novo Testamento, porque foi exatamente esse o propósito lá no Gênesis, né? Mas aí houve a queda. Então, na queda, todos se distanciaram de Deus. Ou seja, Deus criou o homem e ele procurou, na sua própria emancipação, procurou a morte. E Deus falou, certamente vocês morrerão. Então, depois da queda, todos os seres humanos encontram-se numa situação de morte espiritual. Então, essa é a condição do homem por causa do pecado. Né? O pecado trouxe sobre nós a culpa, ou a culpabilidade, e o pecado trouxe sobre nós o pecado original, o pecado dos nossos pais, Adão e Eva, né? Então, o pecado trouxe sobre nós essa condição de estarmos sob, ou seja, debaixo de uma natureza pecaminosa. Então, todos são pecadores, e todos, como pecadores, estão em pecados, portanto, todos estão mortos espiritualmente. É impossível Deus se compactuar com o pecado ou aceitar o pecado. Mesmo seu filho, quando carregava os nossos pecados, não foi visto com bons olhos pelo próprio Deus, porque não há relação entre pecado e Deus. Deus não aceita o pecado, Deus não age no pecado. Então, é exatamente o pecado que nos deixou mortos espiritualmente. E agora, o que fazer, né? Já que estamos mortos espiritualmente, ou seja, Deus que nos criou, ele vai nos recriar. Isso chama-se novo nascimento. Então, todo ser humano, ele pode, através do sacrifício de Cristo, nascer novamente, né? Nascer da água, nascer do Espírito. O que é isso? É o homem ou a mulher recriado ou nascido de novo a partir de Cristo, né? Com o primeiro Adão veio a morte, né? Veio o pecado. Com o último Adão, que é Cristo, veio a vida, veio a libertação. Então, afastados de Deus, estamos numa condição, eu falo de maneira genérica, de maneira geral, estamos numa condição de mortos espiritualmente. Mas Deus convida e dá a liberdade e faculta a todos, né? A todos a sua graça. Por isso que Paulo fala, a graça se manifestou a todos os homens, a todos os homens. Então, é necessário nascer de novo, é necessário ser... talvez seja a melhor expressão, recriado em Cristo, a partir de Cristo. É o novo nascimento, é a nova vida, né? John Wesley fala que em Cristo nós somos agora uma nova criação. Nós trouxemos no programa passado a perspectiva do livro de Gênesis, que é o início realmente de tudo, em que o homem, através do pecado, também vê a morte, o encurtamento da vida. Exatamente. E tudo mais, né? Mas também a morte espiritual, pastor Marcelo. Com isso, ele se distanciou de Deus, né? O pastor Reginaldo colocou muito bem aqui que o primeiro Adão fracassa, mas aí o segundo Adão, que é Cristo, veio e aí ele venceu. Ele veio dizer, olha, vocês vão ter aflições aí, vão ter as dificuldades. Venceu inclusive a morte, né? Inclusive a morte, né? Sim. Mas tenham bom ânimo, eu venci. Né? Então, nessa perspectiva é que nós devemos pensar. Se Cristo, ele morreu pelos nossos pecados, ou seja, ele foi lá e falou assim, olha, o primeiro não venceu, mas eu venci o pecado. Agora vocês precisam viver, né? Mortificar, matar essa natureza pecaminosa para viver espiritualmente. Seria nessa perspectiva, pastor Marcelo? É tão interessante que no programa passado nós falamos mais da morte física, né? Sim. Agora estamos entrando na questão da morte espiritual. Quando eu falo na morte espiritual, eu falo na morte do psique mesmo, da vida, né? Aqui na Terra, aqueles que são, na verdade, que estão separados do amor de Deus, dessa comunhão com Cristo. É tanto que lá em Efésios, o apóstolo Paulo fala assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Não é isso? Mortos em nossos delitos e pecados. Essa é a morte espiritual. Espiritual. Essa é a morte espiritual. Na verdade, todos nós
nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Mas aí, no último Adão, nós somos o quê? Vivificados em Cristo. Assim diz a Escritura Sagrada, né? Na verdade, nós somos herdeiros mesmo. Nós herdamos isso lá do velho homem, lá de Adão, né? Do seu pecado tem toda uma linha, toda uma trajetória para mostrar a nossa personalidade sem Cristo. Então, na verdade, essa morte espiritual, toda a humanidade está sob julgo a essa morte espiritual. Isso é um fato. Só como é que nós podemos, que nem Nicodemos falou, como é que eu posso nascer de novo? Isso. Não é? Isso, na verdade, já tem causado muita especulação também. Estranheza. Muita estranheza sobre essa passagem. Mas, na verdade, é simples. Você, primeiramente, para nascer de novo, você vai ter que nascer do Espírito da água. Quer dizer, é uma representatividade do reino de Deus. Simplesmente. Lógico, vamos pegar, pegar palavra por palavra, a questão não é essa. Mas ali Jesus está dizendo assim, olha, você tem que nascer de novo. Na verdade, eu estou aqui. A partir do momento que você adentra no reino de Deus, que você nasce da água, nasce do Espírito, você na verdade está me aceitando. Porque na verdade, em todo esse contexto da morte espiritual, a morte espiritual é exatamente para aqueles que não têm Deus. Ele já está morto. Ele já está morto em seus delitos e seus pecados. Mas em Cristo, nós somos o quê? Uma nova criatura. Por que uma nova criatura? Porque aquela velha criatura era uma criatura morta espiritualmente. Né? Então, não vos conformeis com este mundo, Paulo fala, né? Mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. Essa renovação, o que é? É vivificar, é vida. Entendeu? Isso é interessante, né? Isso é uma coisa interessante quando você fala sobre isso, Marcelo. Voltando novamente ao último programa, que naquilo que nós definimos e falamos da morte, da importância que ela tem e do medo que ela traz, da expectativa que ela traz, trazendo uma realidade daquela para o aspecto da morte espiritual, nos faz exatamente refletir da importância de nós sermos realmente vivificados em Cristo. Sim. Né? Olha, isso é tão interessante, pastor Edmar, por quê? Porque assim, se você for analisar na questão da morte, também existe uma discussão muito forte lá em Gênesis, com a questão da morte. Será que o homem nasceu para toda a eternidade? Isso é uma discussão que é natural nesse meio teológico, né? Ou o homem nasceu para morrer, quando diz que, olha, se comer dessa árvore, tu morrerás e tal, aquela passagem toda. Na verdade, assim, Adão e Eva comeram, mas não morreram imediatamente. Exato, não houve a morte Não houve imediato, mas foram sentenciados. A humanidade foi sentenciada para a morte física e espiritual. Muito bem, nós estamos aqui finalizando esse bloco, mas olha, fique ligadinho que o assunto hoje está interessante e nós já retornamos. CEPEGO, venha para o Seminário Pentecostal de Goiás. Cursos: Teologia Ministerial Presencial, Básico em Teologia Presencial por Extensão, Básico em Teologia por Correspondência, Gestão Pastoral, Missiologia, Capelania. Estamos esperando por você. Rua 215, número 293, Setor Leste, Vila Nova. CEPEGO, ensinando para uma nova vida. Se inscreva no canal Casamento no Altar e você vai receber um vídeo diariamente com dicas de relacionamento para casais, vídeos de 2 minutos com conteúdo do seu dia a dia que vão fazer toda a diferença no seu casamento. Não perca tempo, se inscreva no YouTube ou pelo número 998221590. Casamento no Altar, fazendo a diferença no seu dia a dia para você e sua família. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso programa A Igreja Quer Saber, no segundo bloco. Nós vamos dar continuidade no assunto que nós estamos tratando hoje, a morte na perspectiva bíblica. E aí no texto que nós lemos aqui, de Lucas 16, é bem claro o texto em dizer que o rico morreu e foi para o inferno. E de lá ele vê Lázaro no seio de Abraão. Pastor Reginaldo, como que é essa... como que nós podemos explicar aqui para os nossos telespectadores essa visão de 2 lugares pós a morte física? Isso, a Escritura ela sempre fala, por exemplo, de vida e da morte, fala de 2 lugares, céu e inferno, fala que as pessoas podem ter um direcionamento em relação à vida ou em relação à morte, né?
a ideia de 2 caminhos, 2 portas, isso é muito claro na Escritura, né? Então, não nos surpreende a ideia geral do texto bíblico que, quando as pessoas morrem, há 2 destinos, né? O Daniel, capítulo 12, ele fala que uns ressuscitam para a vida eterna, outros ressuscitam para a condenação eterna. Jesus, lá em João 5, ele disse que os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida eterna, os que praticaram o mal ressuscitarão para o desprezo eterno. Apocalipse capítulo 20 também fala sobre isso de maneira geral, que Lucas 16 é um texto incrível, né, que fala sobre o destino dos seres humanos, né? Então, Lucas nos ensina, pastor Fabiano, que a vida eterna, ela é construída aqui na Terra, né? Claro, a vida eterna é um propósito eterno de Deus, faz parte do desígnio de Deus, mas do ponto de vista de recebermos, do ponto de vista de que isso seja concretizado, é aqui na Terra. Então, mas antes de falar de vida eterna, a morte é um fenômeno, é uma situação que acomete a todos nós. O texto deixa bem claro, morreu o rico e morreu o pobre, né? Morreu Lázaro. E o texto fala, antes disso, da diferença, né? Do contraste socioeconômico de ambos. Um era rico, tinha tudo, o outro era miserável, não tinha nada, e ambos morrem. Ou seja, na morte, o que tinha de ser construído já foi construído. Tanto é que lá daqui a pouco, nesse texto de Lucas 16, há uma tentativa do rico, quando já se encontra no inferno, ou seja, no Hades, né, no lugar dos mortos, ele diz, pai Abraão, ou seja, em outras palavras, ele sugere que poderia dar um jeito, né, mas ele viu que não tinha jeito para ele. Aí ele lembra dos seus 5 irmãos que estão lá em vida, estão na terra, vamos dizer assim, e aí ele queria arrumar uma situação, e o pai Abraão disse, olha, se alguém ressuscitar, de fato poderá comunicar com eles através da ressurreição. Porém, lá eles têm os profetas, lá eles têm pessoas para comunicar. Enfim, a ideia da morte em Lucas 16 é uma certeza, é algo concreto que inevitavelmente acontecerá. Agora, o que foi construído aí na vida terrena é interessante para a gente entrar no texto. Por exemplo, é claro que o pobre, ele não passa para a eternidade com Deus, porque o texto fala que o pobre morreu e foi levado pelos anjos, né? Esse é o detalhe, pelos anjos para o seio de Abraão, uma espécie de céu passageiro, intermediário, e não é ainda o definitivo, né? Morreu também o rico e se encontrou no inferno. Então esse texto é talvez a maior revelação sobre o que é o mundo espiritual. Nós não tivemos isso no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento nós temos o nosso Cristo, Jesus, o dono da vida, o Criador, o mantenedor de todas as ordens, inclusive do mundo espiritual. E Jesus nos revela aí como é que é a vida após a morte, como é a vida futura, segundo o próprio Jesus, né? Então, o rico, ele se surpreende, porque a morte não lhe deu garantia, mas a morte o colocou diante do inesperado, do desconhecido. E uma coisa que você colocou com muita propriedade é que a vida eterna, ela não começa depois que você morre. É uma construção aqui. E esse texto é muito claro, né, pastor Edmar? Muito claro nesse aspecto. Você não vai deixar para construir depois. Eu vou viver a vida aqui. Não, justamente linkando aqui o texto que o pastor Edmar falou no bloco anterior com o que foi falado aqui agora, Jesus está convocando para que nós possamos morrer, entre aspas aqui, para o mundo, viver para Cristo, para a construção dessa vida espiritual. A eternidade começa agora. Esse fato, a eternidade é construída aqui na Terra, né? Os evangelhos, eles são tão bonitos e a harmonia deles é muito interessante, que conforme que o Reginaldo falou, que o pastor Reginaldo falou, você vai observar o processo que se inicia justamente aí quando Jesus, lá em Mateus capítulo 5, verso 3, ele começa a falar sobre a questão das bem-aventuranças, né?
dá um contraste muito interessante, porque, quer dizer, o pobre, que na verdade é por ser de Abraão, bem-aventurado o pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus. Então, dentro de uma aplicação, é claro que não diretamente, mas se você for observar, está dentro da característica, né? Está dentro do contrato. Quer dizer, ele era sujeito, ele era dependente, né? Agora, uma coisa que nós precisamos, aqui nós estamos sempre ressaltando alguns pontos interessantes, eu gosto de fazer isso até para ficar, repetir a mesma palavra, mesmo que redundante, é didático, né? Nenhum texto aqui está falando de condição financeira, que o rico vai para o inferno ou o pobre. Nós estamos dizendo, o que o texto diz, o que a Bíblia diz sobre isso, é quando a pessoa se acha autossuficiente pela riqueza que ela tem, e aí o amor à riqueza leva ele para longe de Deus, leva ele para longe dessa situação espiritual. Né? Não quer dizer que o pobre é salvo e o rico é condenado. De maneira nenhuma. Nosso contexto aqui é outro, né, pastor Marcelo? E é justamente nesse aspecto que nós estamos falando. Há dois lugares. A decisão de criar, de viver uma vida plena, uma construção de uma vida eterna. Aí a vida eterna, diga-se de passagem, né? Ou ela aqui no texto do rico e Lázaro, no seio de Abraão, num lugar intermediário ali, ou então lá no inferno, conforme o próprio texto diz, ou um lugar de tormento e um lugar de alegria e gozo no Senhor, né, pastor Marcelo? Essa é a realidade da morte eterna, né? Diante de toda a discussão, diante de toda a exposição bíblica, né, que o pastor Reginaldo colocou aí, o pastor Edmar também, tudo se resume nisso, né? Aqueles que vão exatamente para a eternidade com Deus e aqueles que vão para a eternidade no inferno. Isso é uma realidade que às vezes nós não batemos muito forte nisso, mas essa é a realidade. Então, diante de toda a discussão, nós entendemos que, eu não quero entrar num mérito teológico, lá do rico e lá do pobre, né? Não é questão financeira mesmo, entendeu? Porque um rico também pode ir para o céu e um pobre também pode ir para o inferno. Né? A questão aí não é monetária, né? Independe, mas a maior pobreza é aquele que ainda não conhece a Deus. Né? E a maior riqueza é aquele que já o conhece. Então isso realmente vai traçar um caminho para a sua eternidade. E o Senhor Jesus foi muito claro quando ele falou que ia, né, arrumar um lugar para nós morar. Porque na minha casa tem várias moradas, fique tranquilo que eu vou lá arrumar e volto para buscar a igreja. Ele estava falando ali para pobre, estava falando para rico, estava falando para branco, estava falando para todos. Na verdade, o evangelho não é para pobre, para salvação. O evangelho é para essência, para pessoas. Eu já vi muitas pessoas dizendo, o evangelho foi feito para pobres, porque rico... Não. Diante de Deus, todos pecaram e destituídos estão dessa glória de Deus. Isso é a maior pobreza que a humanidade tem. Agora, eu creio que a questão dessa eternidade só tem uma via, só através de Cristo. Isso é fato, né? Nós podemos querer ajustar alguns pontos, como para servir a Deus você tem que andar assim, que você vai agradar a Deus. A questão não é essa, nós estamos falando de eternidade, de salvação eterna, entendeu? Então eu creio que, em fato fechado, o que nós temos são duas vias, uma para o céu e outra para o inferno. Quem é que vai para o inferno? Vamos falar aqui bem claro. São todos aqueles que não têm Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Ponto. O resto são detalhes que nós vamos acrescentar no nosso discurso. E quem é que vai para o céu? Todos aqueles que têm Jesus. Isso é tão interessante nós observarmos que uma vez me fizeram a pergunta: o que leva um homem para o céu? O que leva um homem para o inferno? Aí eu falei, só tem uma coisa que leva um homem para o céu. É a presença de Deus. O que leva o homem para o inferno? A ausência de Deus. Ponto. É isso, é uma certeza. A morte espiritual você vai construir durante a sua vida. É a decisão que você vai tomar. Nosso programa, A Igreja Quer Saber, está chegando ao final. Nós não conseguimos, e não é a nossa intenção também, esgotar o assunto, né, pastor Edmar? É verdade. Até porque o tempo aqui é muito curto. Mas eu tenho certeza que nós trouxemos para você aqui uma mensagem sobre isso e vai fazer você refletir a despeito desse assunto. Nós queremos que você continue assistindo o nosso programa. Se ficou alguma dúvida ou alguma coisa que não ficou bem colocado aqui, faça a sua pergunta, mande a sua sugestão. O nosso WhatsApp está aí, pronto para te responder. E eu quero agradecer a Deus pela vida dos meus companheiros. E agora, estreando no nosso programa, o pastor Reginaldo Cruz. Você vai continuar vendo o rosto dele aqui no nosso programa a partir de hoje, né, pastor Marcelo, pastor Edmar, que com certeza vai nos ajudar
trazer mais conhecimento, vai fazer com que você possa conhecer um pouco mais através da palavra de Deus, pastor Edmar, pastor Marcel, pastor Reginaldo, no nosso programa. Então eu quero agradecer a sua presença, pastor Marcel. Obrigado, pastor Fabiano, mais uma vez. Obrigado a todos vocês que estão nos assistindo, né? Ao Ministério Vila Nova, pastor Josué, a todos vocês que estão sempre nos acompanhando. Obrigado mais uma vez, sou grato. Amém. Deus abençoe, pastor Edmar. Deus abençoe, eu quero agradecer aqui pelos meus companheiros aqui, porque a gente também aqui é muito edificado quando participa desse programa, e dizer aí aos nossos ouvintes aí que se você porventura, querido, ainda não é cristão, saia dessa condição que você se encontra de delitos e pecados, que é morte, e venha para Jesus. Jesus tem a solução para a sua vida. E você, meu querido amigo cristão, cuidado, viu? Pecado é morte. Morte espiritual, e nós precisamos sair dessa condição de morte espiritual e nos apegarmos cada vez mais a Cristo, que é vida e vida em abundância, para essa vida e vida eterna. Deus abençoe, muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe, pastor Reginaldo, obrigado aí por estrear no nosso programa, e vamos contar com você agora, a partir de agora, no nosso programa A Igreja Quer Saber. Obrigado, pastor Fabiano, obrigado, pastor Marcel, pastor Edmar, ao nosso Ministério Vila Nova, através do nosso pastor presidente, Josué Gouveia, aos nossos amigos, aos nossos irmãos que estão assistindo, inclusive do Japão. Não fique preocupado com a questão da morte, né? Porque a morte dos justos, dos santos, é preciosa aos olhos do Senhor. O Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Lucas também fala que morrer é estar no paraíso, é habitar nas moradas celestiais, e a morte é uma bem-aventurança, é uma partida bem-aventurada para o cristão. Então, é habitar eternamente e plenamente com o Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, obrigado por estar nos assistindo, continue nos assistindo aí, envie sua pergunta, sua sugestão, que teremos o prazer de responder. E até mais no programa A Igreja Quer Saber.